E hoje, na minha sincera opinião, nós tivemos o lançamento do melhor trailer de cinema deste ano de 2016. Tudo ia indo muito, mas muito calmo, inclusive onde nós estávamos revendo cenas que já tinham sido lançadas no trailer anterior, quando exatamente naquele ponto que nós vamos conversar lá na frente, você já sabe quem apareceu. Porém, antes de nós chegarmos neste que acabou se tornando o assunto principal do trailer, sem dúvida nenhuma, vamos analisar e comentar um pouco, frame a frame, algumas das propostas que nos aguardam em Capitão América Guerra Civil. Logo no início nós já vemos essa base aí perdida praticamente no meio do nada, né? Parece até que alguma coisa escondida ali no leste europeu, ali próximo da Rússia, inclusive, onde o soldado invernal está preso ainda, nós não sabemos o motivo. Existem muitas especulações, né, com base nas HQs, mas propriamente dito nós não sabemos ainda o que acontecerá dentro desse trailer. E isso é extremamente coligado ao início do primeiro trailer, onde o Capitão América está ali, né, conversando com o Buck, perguntando se lembra dele, etc e tal, onde inclusive o Buck diz lá que se recordava que o Steve Rogers colocava jornais nos sapatos, etc e tal. Bom, e logo em seguida aí nós temos alguns flashes, né, dos filmes anteriores, onde ali reunidos com o General Ross, a Viúva Negra, o próprio Steve Rogers e também o Tony Stark começam a apresentar para ele algumas das cagadas que porventura possam ter sido ocasionadas em alguma coisa interligado à trama que nós veremos, incluindo ele e o Buck. A partir desse momento você já pode começar a perceber um clima muito denso dentro do trailer, que é o que realmente eu acredito que nós vamos ter em Guerra Civil, ou seja, aquele humor que nós vimos lá no primeiro filme dos Vingadores e que teve um pouquinho nos últimos filmes do Capitão América, sobretudo alguma coisa, e também na Era de Ultron. Eu acredito que a partir deste filme, até mesmo com as participações do próprio Homem-Formiga, nós teremos algo mais sombrio, algo um pouco mais adulto. Bom, e nesse exato momento, em uma das conversas entre Tony Stark e Steve Rogers, eu havia percebido no trailer anterior que, na minha opinião, tinha isso que eu acabei de retirar dizendo ainda há pouco, que nós teríamos um tom um pouco mais sarcástico. Mas exatamente aí, quando ele diz que adoraria arrebentar os dentes perfeitos do Capitão América, algo assim dentro desse diálogo, nós já percebemos feições muito mais propostas realmente a um quebra-pau do que uma simples briga de irmãos, digamos assim. Uma das coisas que eu acredito que vai ser o grande ponto alto do filme, a aparição do Pantera Negra, que sim, o próximo ano deverá ganhar o seu filme solo. Inclusive eu estou preparando aqui no canal um especial falando sobre o personagem e suas origens, mas enquanto eu não apresento isso até vocês, vamos focar realmente em o que o trailer apresentou aqui. Primeira coisa, um uniforme muito, mas muito estiloso. Eu gostei desde um primeiro momento que apresentaram para nós, desde lá das artes conceituais. O ator parece que vestiu muito bem o personagem, dá realmente aquela credibilidade do que eu li agora há pouco tempo, inclusive para preparar esse especial para vocês sobre o Black Panther. E cenas de ação muito, mas muito bem coreografadas, sobretudo percebendo através desse trailer. Eu percebo inclusive ali quando ele vai dar esse pulo, né, para pegar ali o Buck, você percebe ali que é praticamente já estilizado o movimento da própria Pantera, né, dentro dele ali realmente, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi, e eu acredito sim que o Pantera Negra ele deve roubar várias partes desse filme, não num todo, porque nós temos muitas coisas legais, né? Inclusive ele que acabou aparecendo e daqui a pouquinho nós vamos comentar aqui. Essa cena da luva já havia sido apresentada e a galera gostou tanto que eu acredito que eles acabaram incluindo mais uma vez dentro desse trailer. A única coisa que eu não tinha percebido, nem tive tempo de rever propriamente dito, é essa cara do Tony Stark. É muito boa, mas muito boa realmente, de verdade, né? Ele praticamente leva um susto ali, né? Onde parece que ele não esperava que realmente o Soldado Invernal, o Buck, ia acabar atirando. E essa cena continua propondo aquilo que eu comentei com vocês, que eu tive a impressão. Nós teremos um filme muito denso. A cena da suposta morte do Máquina de Combate, eu digo suposta porque nós tivemos praticamente até quase a morte do Gavião Arqueiro lá na Era de Ultron, como vocês se lembram, né? Logo no começo, o cara levou
leva um tiro desse tamanho e os caras acabaram levando ele lá milagrosamente, com a tal cirurgia de cura espetacular que eles tinham lá, acabaram trazendo o cara de volta, né? Praticamente um milagre. Então por isso também que eu não duvido, né, que de repente isso é só uma pegadinha, né? Lá no final do filme o cara vai estar saindo do hospital de muleta e tal, e de repente ele vai estar ali plenamente recuperado. Apesar que existem rumores de que logo no início do filme nós teremos 2 baixas. Mas sinceramente, se tratando de filme da Disney, tudo bem, você pode falar, já teve o Mercúrio, etc e tal. Mas se tratando em filme dessa distribuidora, né, e sabendo já como eles gostam de ser, digamos assim, politicamente correto, principalmente com as crianças, eu prefiro aguardar para ver de verdade. Bom, e nessa cena aí nós já percebemos a Scarlett entrando ali numa certa rota de colisão com o Tony Stark, né? Parece que, apesar dos dois estarem no mesmo time, rola uma espécie de uma discórdia ali, o que talvez, né, como eu interpretei, possa levar a ter, digamos assim, uma virada de casaca aí por parte da Viúva Negra. Será mesmo? Essa cena, sobretudo, dá uma cobertura ainda mais especial a respeito do que eu comecei a dizer lá no início do filme, né? Que nós teríamos um enredo muito mais sombrio para essa trama. Reparem bem a cara que o Tony Stark faz. Eu não me recordo, pelo menos nos últimos filmes, até mesmo do Homem de Ferro, de ver o cara tão irado, tão pilhado desse jeito. O ator, ele consegue realmente transportar toda essa ira, né? Uma espécie de uma antipatia que ele estava suportando todo esse tempo do Capitão América. E depois vem aquela cena que, claro, né, muito melhor que ver em frame, como eu estou colocando aqui, mas vocês sabem que eu não tenho outra saída, senão os caras bloqueiam meu vídeo, que é dele virando e dando aquela baita daquela porrada no Capitão América e jogando longe, conforme, pelo menos eu estou mostrando aí na fotinho para vocês apreciarem. Essa cena, para mim, uma das melhores de pancadaria dentro de que eu vi em todo o vídeo. Bom, a Feiticeira Escarlate, existem inclusive também rumores que, como nos quadrinhos, vai acabar rolando um romance entre ela e o Visão, mas até agora que nós vimos, né, como dentro dessa própria cena, a coisa parece que não vai ser tão fácil, ou não vai ser bem por aí, é bem verdade. O que eu achei muito bacana é que, não só com o surgimento do Visão lá na Era de Ultron, mas sim a partir desse filme nós teremos, digamos assim, uma força muito maior dentro da participação do personagem a partir deste filme da Marvel. E o Homem-Formiga aparecendo aí, passando inclusive entre os dedos do próprio Homem de Ferro, eu achei muito bacana, porque lá no último trailer nós não conseguimos visualizar muito bem a participação dele. E existem aqueles rumores, inclusive expectativa pelos fãs, de que se ele vai se tornar gigante também, como nas HQs, ou seja, ele não vai só encolher, como ele vai aumentar de tamanho também. Eu acho que seria algo muito interessante, até mesmo para dar uma vida um pouco diferente para o filme solo que nós vimos há pouco tempo. Bom, e nesta outra cena, para mim, um dos momentos mais aguardados, que é finalmente a aparição do Ossos Cruzados. Quem é fã de Capitão América, quem lê as HQs, sabe realmente o que representa a qualidade, sobretudo, do Ossos Cruzados para a história do Capitão América Guerra Civil. E dentro dessa historinha toda aí existem aquelas especulações. Será que realmente Steve Rogers vai morrer para passar o bastão para o Bucky? E seria dentro dessa batalha com Ossos Cruzados, tal qual nós vimos em uma das HQs do personagem recentemente? Bom, é aguardar para nós conferirmos. E eu tenho que confessar para vocês que nesse exato momento eu pensei, a hora que os caras forem partir ali, acabou o trailer. E é realmente quando os caras lançam, né, Capitão América Guerra Civil, o logo, etc e tal, quando de repente, o Homem de Ferro vai falar ali com o Capitão América, tipo, por essa você não esperava, né? E chama o tal do Pirralho, né? Todo mundo já sabe quem que é, o Homem-Aranha, o tão aguardado Homem-Aranha. Existia-se inclusive algumas especulações que ele iria aparecer em cenas pós-créditos e alguns easter eggs durante todo o filme, mas não, agora acabou sendo provado de uma vez por todas que ele sim estará presente e será uma das figuras decisivas dentro do filme. E sobretudo essa sacada dele segurando o escudo do Capitão América, putz, eu achei extremamente perfeita. É algo assim realmente genial que os diretores tiveram ali no momento, principalmente para poder vender este filme do Capitão América. Se a coisa já estava boa, ficou ainda melhor agora. Olha, sinceramente,
eu fiquei muito contente. Eu acredito que não eu, né? Só como todo mundo, né, que curte pra caramba Marvel, que acompanha os fãs, especialmente os fãs do próprio Homem-Aranha. Só que eu não teria colocado essa cena no trailer. Eu acredito que se fosse colocada diretamente no filme, no momento que você estivesse ali sentado, acompanhando toda a treta rolar, e de repente essa cena do trailer aparecesse diretamente, eu acredito que teria um teor muito mais impactante. Sabe, aquele do tipo que você perde a respiração no cinema, igual eu acabei perdendo mesmo quando eu tive o impacto da cena exatamente naquele momento. Eu, particularmente, eu teria guardado o próprio Ossos Cruzados e o próprio Homem-Aranha para soltar diretamente no filme. Agora, sobre as primeiras impressões desse Homem-Aranha. Olha, pode ser que eu mude de ideia analisando um pouco mais a fundo, principalmente quando assistir o filme, mas eu, sinceramente, eu não gostei do uniforme. Eu achei um uniforme muito plastificado. Eu me identifiquei muito mais com o uniforme do Homem-Aranha lá do filme do Sam Raimi do que até mesmo esses dois últimos aí que a Sony lançou recentemente. Porém, quanto ao ator, o Tom Holland, eu espero muito realmente que o menino possa criar, aí, aliás, recriar um Homem-Aranha com uma propriedade muito justa e aquilo que os fãs estão esperando de fato. Adorei a participação dele recentemente em O Coração do Mar, atuando ali junto com o Chris Hemsworth. Inclusive eu fiz até uma brincadeira na análise, dizendo, olha, nós tivemos no filme Thor e Homem-Aranha juntos aí. E realmente o cara, ele parece que vai mandar bem. Tem inclusive um pedacinho ali da fala dele, respondendo ali ao próprio Homem de Ferro. E se o cara abraçar com muito carinho, ele tem tudo para ser imortalizado, afinal de contas, como todos os outros personagens que estão começando a povoar esse novo universo da Marvel. Bem, meus amigos, então essa foi a minha breve análise aqui, o trailer comentado de Capitão América Guerra Civil. Se você ainda não está inscrito aqui em nosso canal, vou reforçar o convite mais uma vez. Se inscreve aí, não esqueça de deixar o seu like e também participe comigo aqui dentro dos comentários. Afinal de contas, esse canal ele é feito especialmente para isso, para que nós possamos interagir e fazer novos amigos. Combinado? Um grande abraço e até breve.